primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Como é bom, como é precioso, como é agradável, mais uma vez aqui nos encontrarmos nesta manhã do dia do Senhor. Este dia é o dia do Senhor aqui na metrópole do Sertão. É o dia do Senhor nos quatro cantos da terra. Por isso que a igreja dele, convocada por ele, se reúne para adorá-lo, exaltá-lo. Abramos a Bíblia Sagrada, povo querido, povo sacerdotal, em Tiago. Carta de Deus, escrita pelo autor secundário Tiago, meio-irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lerei o primeiro versículo, que se encontra assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Há 8 dias, pela bondade do triuno Deus, o Santo Pai, o Santo Filho e o Santo Espírito, iniciamos uma mensagem com este tema: implicações na vida de um servo de Deus. Implicações na vida de um servo de Deus. E o texto homilético básico, Tiago, primeiro capítulo, primeiro versículo, pois é assim que Tiago se apresenta como remetente. Tiago, servo de Deus, doulos, escravo de Deus e de Jesus Cristo. É claro e evidente que implicitamente aí a pessoa do Santo Espírito ela está envolvida. Ela está envolvida. Na trindade econômica, o Espírito Santo está sempre envolvido. Tanto na essência ele está lá, como também na trindade econômica. Na trindade ontológica, como na trindade econômica funcional. A terceira pessoa do Espírito Santo sempre está lá. Tiago, servo de Jesus Cristo. Quando Tiago se apresenta como servo de Deus e de Jesus Cristo, implicitamente, envolvido nessa apresentação, nós temos implicações. Ele não se apresentou, amado diácono Luciano, Gustavo, como servo de Deus porque achou bonitinho simplesmente. Porque ele não tinha outra apresentação a fazer. Ele se auto-apresentou, vivia como servo de Deus, consciente das implicações que envolviam essa auto-apresentação. Esse Tiago não é o Tiago, filho de Zebedeu, não é o Tiago, filho de Alfeu. Fácil detectar isso, não é? Já dissemos no início, e como estudiosos das Escrituras, sabemos que esse Tiago aí é o Tiago conhecido pelos estudiosos, os mestres e doutores em Novo Testamento, como Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo. Um dos filhos de Maria, pois ela ficou virgem até que Cristo nascesse. Após o nascimento de Cristo, houve uma coabitação dela com José,
legitimamente, e dessa coabitação, desse relacionamento sexual santo e agradável a Deus, filhos vieram. Deus concedeu a eles flechas. E um desses, Tiago. O que nos chama a atenção, como já dissemos aqui, é que no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 7, Tiago não dava nenhum crédito a Jesus Cristo. Não apenas eles. Os demais irmãos sanguíneos dele, segundo a sua plena natureza humana, com exceção do pecado, não davam crédito a ele. Assim também Tiago. Mas quando lemos a primeira carta de Deus aos Coríntios, capítulo 15, Paulo diz que Jesus apareceu a um tal Tiago, e provavelmente tenha sido esse Tiago. Agora não mais o Tiago incrédulo, religioso, porém incrédulo. Religioso, porém morto espiritualmente. Religioso, porém cego. Agora é o Tiago que nasceu de Deus, usando a linguagem do Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 3, quando o próprio Verbo de Deus encarnado diz: em verdade te digo, falando para Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No mesmo texto, João 3, ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora é o Tiago que nasceu de Deus. Mas observem, ele poderia ter se apresentado assim: Tiago, filho de Maria, irmão de Jesus Cristo. Até aí nenhum problema, se ele dissesse isso também. Mas, agora como servo de Deus, do único Deus que subsiste eternamente entre as pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele passou a ter a consciência de que se assim ele se apresentasse, ele acabaria trazendo sobre si algumas honras idolátricas. Ele acabaria trazendo sobre si uma certa atenção idolátrica. Então ele diz apenas servo de Deus. Doulos é o que está lá no original. Escravo de Deus e de Jesus Cristo. E daí, pegando carona com William Buckley, um dos comentaristas bíblicos, ele compartilha conosco aí 4 implicações nessa apresentação. A primeira já dissemos aqui. Quando ele diz Tiago, servo de Deus, implicação número 1, obediência absoluta a Deus. Obediência absoluta a Jesus Cristo. Não é porque é bonitinho dizer ser servo de Deus. Ele se apresenta como servo de Deus com a consciência em fé de que ele devia a ele obediência absoluta, que é contrário de uma obediência parcial, de uma obediência circunstancial. Quando nós estudamos ética no seminário, é uma cadeira que a gente estuda, ética cristã. Nós aprendemos que existe a ética deontológica, não se preocupe com a terminologia, deontológica, e a ética teleológica. O que é isso, pastor? A ética deontológica é igual a fazer o certo porque o certo é certo, sem se importar com as consequências. Isso é ética deontológica, é a ética que se importa com o dever. O dever de fazer aquilo porque é certo. Já a ética teleológica, ela se concentra no resultado, naquilo que dá certo. Então, você só vai fazer, faça se de fato der certo. Deu certo ali, faça aqui. Não deu certo ali, não faça aqui. Se você mentir vai trazer bons resultados, minta. Essa é a ética teleológica. Claro que
daí emanam outros conceitos de éticas. Mas a nossa, ela é deontológica, no dever. Nos concentramos em fazer aquilo que é certo, porque o único Deus vivo e verdadeiro determinou o que é certo. Então, Tiago, quando diz servo de Deus e de Jesus Cristo, ele está fazendo isso com a consciência de que ele deve obediência absoluta e não parcial, e não circunstancial. O que é uma obediência circunstancial? Bem, se eu obedecer isso aqui, se eu obedecer a esse ou aquele mandamento, as consequências não serão boas, logo eu não vou obedecer. Eu vou aqui trazer um exemplo para mim como pastor. É melhor que eu seja o exemplo, que se alguém tiver de ser constrangido aqui, serei eu mesmo, do que constranger vocês. Eu não vou pregar sobre esse assunto no púlpito aqui não, porque se eu pregar, eu corro o risco, exemplo, daqui a 2 anos, não ser eleito pela igreja. Isso é ética teleológica, circunstancial, utilitarista. Não, eu vou pregar porque o Deus a quem eu sirvo, aquele que me chamou para ser porta-voz dele, ele manda eu pregar. Se daqui a 2 anos a igreja não me eleger, aí é ela e Deus, porque para um verdadeiro pastor nunca faltará um rebanho. Eu vou pregar por isso, obediência absoluta a Deus. Foi com essa consciência em fé. Eu estou falando isso, gente, porque estão vivendo usando a linguagem do sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, estão vivendo, carona com ele, também uma fé líquida hoje em dia. Compromissos líquidos. Hoje até mesmo os pastores, sem generalizações, estão sendo encarados pelas igrejas como seres descartáveis. Usam, abusam e simplesmente amanhã, depois do setentão, deixe-me aqui abrir um parêntese. As crianças já foram para a classe? Por favor, perdoe-nos. Perdoe-nos, estávamos tão empolgados, não é? E eu devo essa lembrança aqui ao precioso, valoroso Diácono Luciano, que usou ali a tecnologia e me fez lembrar. Como é bom, guerreiro, Deus seja louvado. Precisamos jogar essa tecnologia, ver uma forma aí para jogar essa tecnologia, viu, Diácono Luciano, lá para a tela, muito boa. Eu fiz questão de citar o nome dele, porque de fato não fui eu que me lembrei não, foi ele, viu? Deus seja louvado. Isso, então vamos lá, crianças. Agora somente as professoras, por favor, mamães, algumas irmãzinhas amadas, aproveitem um momento, falando das crianças. É somente as professoras escaladas, exceto se uma professora precisar de você, mamãe. Então fecha parênteses. Queridos, tem uma coisinha aqui. Tiago, servo de Deus, implicação número 1, obediência absoluta e não parcial e não circunstancial. A nossa ética não é deontológica ou teleológica, ela é deontológica. É claro que também temos um propósito principal. É claro que fazemos o que é certo com um telos, mas o nosso telos é a glória de Deus. O nosso telos, o nosso propósito principal é a glória de Deus e o desfrutar da sua presença. Ora, é assim que os nossos manuais de doutrinas iniciam as suas perguntas. Qual é o fim principal e supremo do ser humano? Qual é o fim principal e supremo da igreja? Qual é o fim principal e supremo dos diáconos, dos pastores? Glorificar a Deus e se deleitar nele. Obediência absoluta. Eu pergunto, nós temos nos apresentado por aí como servos e servas de Deus? Nós temos nos apresentado por aí com essa consciência em fé? Com a consciência dessa implicação? E ao mesmo tempo temos praticado, temos colocado em prática essa implicação? Obediência absoluta a Ele?
A lei suprema da nossa existência é a lei dele? Ou será que temos negociado? Ou será que, a semelhança de Judas, temos vendido o nosso compromisso, temos negociado o nosso compromisso com Cristo por 30 moedas? Estamos com uma série maravilhosa aqui às quintas-feiras, aprendendo com eles personagens ao redor da cruz. A quinta-feira iniciamos sobre Judas, o materialismo de Judas e suas consequências. E vocês sabem quais foram uma das consequências do materialismo de Judas? Ele negociou a sua primogenitura, digamos assim. Ele negociou o seu compromisso com Jesus Cristo. Ele olhou para Cristo apenas como um meio, apenas como um trampolim para alcançar os seus propósitos escusos, pecaminosos, degenerados, imundos. Agora, por favor, pegando carona com Tom Houston, o escritor, cuidado. Existe um pouquinho de Judas em nós e um pouquinho de nós em Judas. Porque somos todos ainda frutos da queda, ainda que hoje nos apresentando como redimidos por Jesus Cristo. Mas os redimidos por Jesus Cristo, na linguagem paulina, Romanos 7, ainda carregam o mal dentro deles. E esse mal é o pecado. E se a igreja não vigiar, se você não vigiar aqui e acolá, você vai se encontrar negociando o teu compromisso com Cristo, para não desagradar o teu amigão, a tua amigona, o teu patrãozinho, a tua patroa, para não perder o status, para não perder a oportunidade. Judas negociou. Obediência absoluta ao único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paulo disse a Timóteo, jovem pastor: como um bom ministro de Cristo, parafraseando, pregue a palavra sem parcialidade. Não seja parcial na pregação da palavra, não seja parcial na relação com os irmãos, não seja parcial no trato com o outro, não seja parcial em nada. Ou seja, não seja parcial com o dever para o qual Deus te chamou. Obedeça-o absolutamente, totalmente, integralmente. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem disse isso foi a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Vocês prestaram atenção, porque com muita frequência para que tanto? Toda hora o pastor, o único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui e acolá, até no sermão é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque a triunidade de Deus é questão de fé. Não existe cristianismo se alguém não crê no único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa relação é com o único Deus que eternamente subsiste em três pessoas. Louvamos o Pai, louvamos o Filho, louvamos o Espírito Santo. Adoramos o Pai, adoramos o Filho, adoramos o Espírito Santo. A pregação do início ao fim tem que ser teologia mesmo, pura e aplicada. Se alguém ousar dizer para você que esse negócio de teologia todo domingo, então fale para esse alguém, se é crente, que ele entendeu o cristianismo erradamente. Porque pregação é teologia do início ao fim. Agora, teologia aplicada, teologia lida, teologia explicada, teologia aplicada. Recentemente o irmão Glênio compartilhou comigo, nos fez um pedido como docente da igreja e compartilhou comigo o que gostaria de fazer com os nossos adolescentes, os novos adolescentes. E o assunto é: pastor, eu posso falar sobre esse assunto? Está aí os slides, veja aí. Aí vocês perguntam: qual era o assunto, pastor? E eu só vou narrar porque, de fato,
o aspecto foi positivo. Se fosse negativo, eu não iria para não constranger meu irmão. Aí está lá. Resumindo, ensinar os nossos adolescentes sobre Deus, sobre o triuno e majestoso Deus, sobre os atributos de Deus, as qualidades de Deus. Ah, meu irmão, não tem como negar um pedido desse. Eu poderia até negar, mas não pelo assunto, mas em virtude do meu programa como docente da igreja. Mas o que mais estamos querendo agora é que a igreja, do menor ao maior, ela enxergue o verdadeiro Deus como ele deve ser enxergado. E louvado seja Deus pela vida do irmão Glênio. Quem me ama guarda os meus. Quem disse isso, Heitor, foi a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. Que há 2000 anos, Heitor, no tempo e no espaço também assumiu plenamente a natureza humana. Ele agora é plenamente homem, e Miguel, e plenamente Deus. Sinalzinho aqui de que a garganta está cobrando. Quem aqui se lembra onde se encontra essa afirmação de Jesus Cristo? Quem me ama, guarda os meus mandamentos. 14:15, depois o 14:21. Né? O 21 ele diz a mesma coisa, Edu, é isso mesmo. Ele só reforça. No 21, quem me ama, como disse o presbítero Aldo, guarda os meus mandamentos. O 21 ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os pratica, esse é o que me ama. Ah, querido, você quer aprender a argumentar, quer aprender a ensinar, quer aprender a aconselhar, quer aprender tudo de bom na vida, olhe para ele, Jesus Cristo. É incomparavelmente fenomenal, incomparavelmente extraordinário. Daqui a pouco, deixa eu só andar um pouquinho aqui, senão eu não vou ficar ainda no primeiro. Deixa eu relembrar as duas primeiras, daqui a pouco eu passo aí. Daqui a pouco eu passo aí para esse guerreiro de Deus. Aquele que me ama guarda os meus. João 14:15. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Aí você se lembra de João 7, quando Cristo disse no Sermão do Monte: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ele está pregando a salvação pelas obras? Não. Ele está pregando a evidência da salvação. Obediência à vontade revelada de Deus. Deuteronômio 29:29. Vamos encontrar Deus usando Moisés para fazer esta afirmação: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para que possamos obedecê-las, praticá-las. Então, vou relembrar agora a segunda implicação. Depois da segunda, eu vou passar a fala para talvez uma pergunta ou um adendo do presbítero Adoaldo. E aí, em seguida, vamos para as últimas duas desta manhã. E queremos encerrar nesta manhã. Por isso, eu peço até a compreensão dos amados irmãos quanto ao tempo. Segunda implicação: quando nos apresentamos como servo de Deus, Jaqueline tem uma outra implicação. A primeira, obediência absoluta a Deus. A segunda, humildade absoluta. Eita lá. E nesse quesito aqui, todos nós precisamos ininterruptamente, continuamente, pegar o martelo da palavra de Deus e bater em nós mesmos. Todo dia. Porque depois da queda, na linguagem de um dos pais da fé reformada, João Calvino, afirmação feita com base nas Escrituras, nos tornamos fábricas de ídolos. E se tem um ídolo que ele exige frequentemente de nós adoração,
é o ídolo do pronome da primeira pessoa do singular. Quem é esse? Eu. Pense como esse ídolo, ele exige de mim diariamente adoração. Não estou brincando, não. A primeira pessoa do pronome singular. Eu. Agora, muitas vezes maquiado. Muitas vezes maquiado através de um discurso espirituoso. Exemplo de Judas, quem esteve aqui quinta-feira. Vejam a espiritualidade, vejam a egolatria de Judas disfarçada de um discurso piedoso. Está lá no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, não vamos ler hoje não. Vamos apenas escrever alguns detalhes. Ele contempla Maria, irmã de Marta, pegando um recipiente de um perfume muito caro, caríssimo. Os estudiosos dizem que tinha um valor aproximado de 1 ano de salário, quebrando, lavando os pés do Senhor Jesus Cristo e enxugando seus pés com seus cabelos. Aí o espirituoso Judas, o piedoso Judas, o egolátrico disfarçado de serafim, fez um protesto. Eu protesto, pastor, mas não está lá não. É isso que ele fez, querido. Olha, a palavra protesto não precisa estar no texto para você entender que ela está lá implícita lá. Eu protesto, que absurdo. Isso é inadmissível. Como é que pega e faz isso? Que desperdício, ele disse. Isso poderia ter sido vendido, querida Thalita, e ter dado aos... meu irmão, com essa frase aí ele arrebanhava muita gente hoje. E de acordo com algumas ideologias, meu amigo, ele seria aplaudido. Daria aos pobres. Conversa fiada. Judas estava preocupado com os pobres, coisíssima nenhuma, Carlos. Não é verdade? Coisíssima nenhuma. Ele estava adorando a quem? A si mesmo. Ele era um adorador de Mamon, aliás, ele era um adorador de si mesmo. Queridos, no fundo, o principal ídolo depois de Deus somos nós mesmos. Por que observe a tentação lá, a tentação original? Por onde Satanás tenta? Concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Soberba da vida. Vendo, observe, os três. Vendo a mulher que o fruto era bom para si comer. Que daria a ela o quê? Conhecimento. Tomou e comeu. As três coisas, soberba da vida. Vocês vão se tornar como ele. Usurpação, querer ser igual a Deus, a divinização do humano. Humildade, eu quero aqui repetir, humildade. E se nós queremos uma referência absoluta de humildade, também é Ele. Mateus 11, encontramos o nosso Rei dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora, se você quer uma exemplificação na prática da vida dele, há 2000 anos, dessa mansidão e dessa humildade, aí você olha e o vê, enxergue ele na cruz, os homens meneando a cabeça, zombando dele, e dessa cruz ele poderia ter descido e ele não desceu. Isso é humildade. Por isso que Filipenses 2,5, segura aí, viu, homem santo? Filipenses 2,5, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois subsistindo em forma de Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, não fez uso do seu direito, antes a si mesmo se esvaziou. Kenosis é a palavra no original. Ele se esvaziou, ele não fez uso do direito de Deus. Assumiu uma forma de servo.
E como servo, foi obediente até a morte. Eu estou aqui, gente, citando de forma fragmentada, sem forçar, sem deturpar o texto. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Que texto, Filipenses 2,5. E os versículos seguintes. Humildade. Nós relembramos aqui há 8 dias o que nós aprendemos numa cadeira chamada lógica. A lógica não é do diabo, a lógica é de Deus. O nosso Deus é o Deus da lógica. O cuidado que temos que ter é que a lógica que ele deu aos homens é finita, a lógica dele é infinita. Por isso que aqui e acolá ficamos perturbados, porque queremos, a partir da lógica, explicar a triunidade dele. A triunidade de Deus não se explica, se descreve. A triunidade de Deus não se explica, se adora. Mas nós aprendemos em lógica o estado do nosso espírito relacionado ao conhecimento. O nosso espírito não é o Espírito Santo, o nosso ser. 4 estados. Quem lembra? Estado de ignorância, a pessoa não conhece nada sobre o assunto, nada, mas ela, por conta do seu ego inflado, ela ousa confrontar até quem já leu. E leu muito bem. A humildade diz que meu estado de ignorância requer minha humildade ainda triplicada. Mas eu posso sair do estado de ignorância e ir para o estado de dúvida. Agora eu já ouvi alguma coisa, mas ainda não tenho nenhuma condição nem de opinar. Aí eu fico ali, aí eu vou escutando um ou outro. Terceiro, estado de opinião. Agora eu já consigo opinar, porque me indicaram algumas fontes primárias. Eu não li todas, mas li algumas que são boas. Depois eu recorri a algumas fontes secundárias, que são fontes que acabam comentando as fontes primárias. E agora eu posso, o que, gente? Opinar. A humildade diz que no ato de objetar o outro, nesse meu estado de opinião, requer que a humildade requer que eu diga: André, eu acho que hoje ficou desafinado. Agora, tu achas, André, que eu tenho coragem de chegar para você hoje e dizer que eu achei desafinado? Sabe por que eu não tenho coragem? No teu talento ali, eu estou no estado de ignorância. No máximo, eu fico beijando ali o estado de dúvida. Então, eu não sou maluco. Agora, se o Luciano chegar para o André e disser isso, vai ser outra conversa. Se o Grêmio chegar e disser isso, vai ser outra conversa para você. Mas alguém pode chegar para mim que conhece. Pastor, eu achei que hoje... Aí eu vou chegar para quem entende. Olha, me disseram, alguém achou aí que... Me responda aí, estava isso mesmo? Agora imagina, porque eu estou pastor da igreja, não conheço mesmo, não adianta, qual é o problema? Eu não fui chamado para fazer tudo na igreja, não. Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, são todos apóstolos, todos falam em línguas, são todos profetas. Não, ele está dizendo isso justamente para chamar a atenção daquela igreja lá, que estava numa baderna carismatológica, envolvendo os dons. André, me diz aí, guerreiro, na minha ignorância, eu achei um pouco alto demais o volume do Ministério de Cântico hoje. Foi ou não? Não, pastor, sabe por quê? Inclusive aconteceu isso aqui uma vez. Alguém me deu um toque e eu fui falar com alguém no Ministério de Cântico de que estava alto, e depois me avisaram. Não, pastor, não está alto. É porque está vazio o espaço. E é claro que o espaço... Querido, é fantástico isso, não é? Existe uma matemática até disso, do som, da quantidade de pessoas. É porque o templo está vazio. Aí a impressão que se dá é essa mesmo. Mas quando o templo estiver cheio, não. Mas eu perguntei e aprendi até uma aulazinha, guerreiro. Estado de ignorância, dúvida, opinião e certeza. Mas ainda assim, reverendo Abraão,
O estado de certeza diz, meu querido, que como cristão, a humildade deve reger. Qual é o estado de certeza? Determinados assuntos é possível o estado de certeza, outros não. Nós vamos lecionar agora, em determinado seminário aqui, fomos convidados a uma cadeira de escatologia, em maio. Seminário John Owen. É um instituto John Owen em Petrolina. Recebemos um convite e meu departamento é sistemático. Escatologia. Existem alguns assuntos em escatologia, doutrina das últimas coisas. Dentro da escatologia, tem assuntos que você pode ter a certeza. Mas ainda assim, tendo certeza, você tem que apresentar a sua certeza com humildade. Mas tem assunto, Luciano, que eu não posso jamais, como professor, como pastor, falar como certeza. Exemplo, as teorias milenistas. Pré-milenismo, não vou abordar isso aqui não. Amilenismo, pós-milenismo. Eu dou a minha opinião é amilenista. Mas eu não posso dizer as outras são imprestáveis. Sabe por quê? Todas elas, têm perguntas que elas não respondem. Existem perguntas que o pré-milenismo não responde, aí eu acho que é o que menos responde a algumas perguntas. Mas também existem perguntas que o amilenismo não responde. E existem perguntas que o pós-milenismo não responde. Aí alguns, por não entenderem isso, e não é pecado isso, porque, repito, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para que possamos praticar. Aí os caras ficam se degladiando, até no seminário, nas redes sociais. Pré-milenismo é pau, pré-milenismo é tal. Não dá mais. Então, alguns assuntos. Agora, Jesus voltará visivelmente, corporalmente. Aí é estado de certeza, meu irmão. Aí se alguém pisar o pé aí, ainda assim, é um estado de certeza que deve ser manifestado com humildade. Tiago 4. Deus resiste aos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Então, quando Tiago diz, Tiago, servo de Deus, implicação número 1, obediência absoluta a Deus. Implicação número 2, humildade absoluta. E eu quero encerrar dando uma ilustração, e encerrar esta parte e passar a fala para o presbítero Eduardo, para ele fazer um breve comentário, mas dando uma ilustração. Uma vez no Cabo Santo Agostinho, faz muito tempo, uma amada, preciosa ovelha, que nunca leu nada sobre homilética, e desprovida naquele momento de humildade, ousou chegar para mim e dizer como eu tinha que pregar. Gente, a vida pastoral é um privilégio. Mas às vezes a gente tem que sentar e se passar por bobo mesmo para o bem da ovelha. Sabe o que é se passar por bobo? Ah, é? É, pastor. Ah, que legal. Mas ao mesmo tempo você diz, que é isso? A gente vê muito isso em aluno de seminário. Os maridos de primeira viagem, meu irmão. Ele vai estudar com o professor dele homilética. Depois da primeira aula, meu irmão, o pobre do pastor dele, domingo seguinte ele senta para fazer uma análise do sermão do pastor dele. Eita, Ilka. Você já percebe no semblante do garoto, aqueles trejeitozinho. Você percebe ele murmurando com gestos. É o pastor pregando e ele. Queridos, olha, quem está pregando e vê alguém assim tem que exercer uma disciplina forte, meu irmão.
Para não dizer pare, 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 cale-se, cale-se, cale-se. Agora, tudo isso como fruto da arrogância, soberba. Presbítero Eduardo. Ok. Só reforçando o que o pastor falou em relação ao Evangelho de João, capítulo 14. No 14:15, o 21, ele reforça o que ele disse no versículo 15. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, de fato é o que me ama. Mas reforçando também o que o pastor falou em relação ao Deus Trino, pelo próprio Evangelho de João, a gente entende que Jesus diz que aquele que tem o Pai, tem também o Filho. Aquele que crê no Pai, crê também no Filho. Aí, fechando o Deus triuno, só confessamos o Pai que enviou a Cristo e a Jesus como Senhor e Salvador através do Espírito Santo. Do contrário, não se confessa. Então Jesus diz, aquele que tem o Pai, aquele que crê no Pai, obviamente vai crer também no Filho. E só confessamos isto através do Espírito Santo que habita em nós e que o Espírito dele testifica com o nosso Espírito que de fato somos filhos de Deus e confessamos. Então aquele que tem o Pai e crê, obviamente tem também o Filho e através do Espírito Santo confessamos que Jesus é Senhor e Deus nosso. Amém, guerreiro. Belíssimo adendo, e é isso mesmo. Por isso, com frequência, a gente diz, os colegas pastores até brincam comigo, quando eu ouço por aí, triuno Deus, só vem na minha mente o Senhor, pastor, ou você, Luiz Ronilson. Porque eu amo, não é porque simplesmente é bonitinho, é porque fala da relação com aquele que é o sentido da minha vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É porque envolve a relação daquele que é a explicação das histórias. Aliás, dia 26, vamos iniciar uma série à noite aqui. A história que explica todas as histórias. Gênesis 1 a 11. Claro que vamos por etapa. Tem um monte de gente perdido aí no mundo, fazendo leituras erradas das histórias, porque não tem a consciência da história maior, da metanarrativa. Eu fiz até uma postagem de hoje cedinho. A história do triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a única explicação absoluta de todas as histórias. Todas as histórias no plural, elas perdem sentido, geram confusão, se você não enxergá-las com a história maior, a história de Deus. Em hermenêutica chamamos isso de metanarrativa, a narrativa que está acima e rege todas as demais. Humildade, Tiago 4, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Divórcios acontecem por ausência de humildade, igrejas se dividem por ausência de humildade, conselhos às vezes vivem se degladiando, presbíteros às vezes. Não estou me afirmando que é o conselho desta igreja, não, porque às vezes, se não vigiar, por falta de humildade. Pastores odiando seus presbíteros, ou presbíteros odiando o seu pastor, por ausência de humildade. Aí a terceira implicação, e aí continuando. Quando Tiago disse, servo de Deus, ele disse, parece até que é parecido com a primeira, mas não é, vai um pouco além. Lealdade. Obediência absoluta, a lei maior da minha vida é a lei do meu Deus. Humildade absoluta, lealdade. Lealdade. Atos capítulo 5, versículo 29, vejam esse texto. Lealdade, estamos vivendo uma crise de lealdade, gente. Volto a citar aqui Balmer, Modernidade Líquida, Sociedade Líquida. Ele tem até uma série de livros, Amor Líquido, Compromissos Líquidos, Relacionamentos Líquidos. É impressionante como há um rodízio hoje desenfreado, até mesmo
de membresia nas igrejas, por favor, aqui eu quero fazer uma ressalva. Nem todos aqueles que precisaram sair de uma igreja local para outro se encaixam no comentário que eu vou fazer. Então fique tranquilo, nem todos. Há casos e casos. Há casos e casos. Por isso que nós não julgamos de forma uniforme todo mundo. A Bíblia não nos permite isso. Tendo dito isso, para deixar tranquilo aqueles que precisaram, na mesma cidade, sair de uma igreja para outra, por razões legítimas, sossega o coração. Tendo dito isso, por outro lado, nós temos uma geração de cristãos hoje, que por razões não legítimas, vivem num rodízio eclesiológico. 3 meses em uma igreja, 3 meses em outra, 3 meses em uma igreja, 3 meses em outra, 3 meses em uma igreja, 3 meses em outra. E algumas igrejas, regidas pelo pragmatismo, estão alimentando isso. Algumas igrejas e pastores regidas pelo pragmatismo. O que é o pragmatismo? Os fins, os meios, ou melhor, os fins, os meios. Observem. Eu fico impressionado com algumas plantações de igrejas. E aqui eu vou fazer outra ressalva, para não ferir ninguém. Petrolina tem 400 mil habitantes aproximadamente hoje. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos de mais plantações de igrejas sérias nessa cidade. E temos que apoiar. Graças a Deus que o presbiterianismo está plantando aí. Tem igrejas aí sendo plantadas na cidade. Deus seja louvado por isso. Então, tendo feito essa ressalva também para não ferir ninguém de forma pecaminosa, eu acompanho em Petrolina, no Brasil afora, um certo tipo de plantação de igreja que não é plantação de igreja, é transplante eclesial. Plantar igreja através de transplante é muito fácil, meu irmão. E aí eu quero mais uma vez também fazer uma ressalva. Existem plantações transplantes que são necessários. Mais uma ressalva. Mas existem plantações transplantes que não, ela é desonesta. Vamos lá dar um exemplo. Aí o cara vem lá de São Paulo para plantar a igreja em Petrolina, ou vem lá do Rio de Janeiro para Petrolina. Aí ele promove logo um showzão. Aí traz um cantorzão famoso, que todo mundo ouve, todo mundo escuta. Um pregadorzão famoso, todo mundo ouve, todo mundo escuta. Primeiro evento. Imagine que eu sou esse plantador. Petrolina. Primeiro culto da nossa igreja. Igreja Hope. Eu gosto desse nome, viu? Esperança. Dia tal. Aí eu trago logo o Fernandinho. Queridos, vocês acham que eu vou ter pouca gente nesse dia? Eu vou ter. Não vou, meu irmão, vai lotar. Sabe o que acontece? É que 90% do público não é de incrédulo, 90% é de crentes. Sabe o que vai acontecer? Dependendo do que o cidadão ofereceu lá, naquela noite ele consegue 20 membros de cada igreja, e ele já no outro domingo disse que olha a igreja abençoada, já temos 500 membros. Mentira, cara. Você fez um show e você aliciou membresia de outras igrejas. Aí 500 membros, eu vi isso acontecer isso aí. É diferente de uma igreja que começa, ela até recebe membros de outras igrejas por razões legítimas, é necessário. Mas está lá, 40 membros, 50 membros, não vive pescando, está lá correndo atrás de ovelha. Mas não, assim. Um dia desse eu vi uma entrevista no YouTube de um desses pastores de plantação por, qual é o nome que eu usei aqui? Por transplante. E alguém perguntou, e aí pastor, o senhor plantou a igreja em São Paulo, não é? Que foi, inclusive na pandemia. Mas você sabe que Deus fez um milagre? Gente, olha, aí banaliza a coisa. Aí foi dizer qual foi o milagre. Já temos, olha, no primeiro dia já começamos com 800 membros. Ora, gente, por favor, gente. Alto lá, meu irmão. Cara, 800 membros arrancados de outras igrejas. Então, existem plantações por transplantes que são legítimas, e a gente já entende.
E existem plantações por transplantes que são puro plantação por transplante mercadológica. Está aí em Petrolina, é o que mais tem, meu irmão. Aí a ovelha está aqui hoje, visita um evento desse, um mega evento desse, no domingo já não aparece mais. O terceiro domingo também já não aparece mais, não dá nem tchau. Pode ir lá, que ela já está lá como membro e colocando no story. Pastor, não fale isso não, porque o senhor pode, de fato, é uma mensagem desconfortável, o senhor pode perder a sua popularidade. Olha, não, eu não fui chamado para buscar a popularidade tua, eu fui chamado para receber dele: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu fui chamado para amar você, para cuidar de você, e não para dar o que você quer. E nem sempre o que você quer é o que o nosso Deus quer te dar. Eu estou dizendo isso porque vivemos, repito, uma eclesiologia de plantações de igreja por transplantes mercadológicas. Esses dias eu estava louvando a Deus. Uma determinada igreja está sendo implantada em Petrolina. E eu disse: Senhor, amém, que cresça em qualidade e em quantidade para a glória do teu nome. São 400 mil habitantes. Quanto mais igreja séria chegar aqui, melhor. Mas não pode ser por transplante mercadológico. Lealdade. Atos 5:29, o texto diz o quê? Atos 5:29, toda a igreja. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: quem disse isso? Pedro e os demais apóstolos. Agora aí é pós-Pentecostes, meu irmão. Isso aí é fruto do Pentecostes. Isso aí é fruto de um verdadeiro avivamento. Falando de avivamento, eu estou na torcida, viu, gente? Para o que está acontecendo agora numa universidade. Ali é um seminário, viu? Também. Na América do Norte seja verdadeiro, viu? Eu não estou nem do lado dos céticos e nem estou do lado das crendices, das ingenuidades. Eu estou torcendo para que seja, de fato, um avivamento de Deus. E, pelo menos uma coisa eu já chamo a igreja a imitar. Já pensou passar, no mínimo, uma semana culto ininterrupto? Esqueça as críticas. Olha, meu irmão, o que tem de crítico no Facebook agora. Não é brincadeira. Eu acho impressionante como alguns hipercalvinistas, eles gostam de machucar, rapaz. Tudo que se refere à terceira pessoa da Santíssima Trindade, parece que o Espírito Santo desapareceu da terra, não faz mais nada hoje, não impulsiona ninguém mais. É um hipercalvinismo doentio. Não que aconteça, né? Se foi pós-Pentecostes. Olha o que um verdadeiro avivamento faz. Ele transforma homens. Ele leva homens a terem compromissos inegociáveis. Agora está Pedro. Lembram de Pedro? Lembram de Pedro antes do Pentecostes? Pedrão. Ainda que todos te deixem, eu jamais estou pronto a morrer por ti. Pedro, para. Sabe por quê? Sabe qual foi o problema ali? Ele falou baseado, ele confiando na sua própria carne, seu braço forte. O problema não foi a expressão de compromisso: eu estou pronto a morrer contigo. O problema é que ele fez confiado nele mesmo. Esse é o problema, entendam. Sabe por quê? Senão aí também é pecado? Não. Paulo disse: não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Isso é manifestação de compromisso. Mas há uma diferença. Ele faz isso confiado no único Deus Todo-Poderoso. Pós-Pentecostes. Antes, ei, tu és um deles, eu não o conheço. Vai para lá. Segunda vez. Gente, é um deles.
Mentira, está delirando. Ó, brincadeira, não dormiu não, foi? Tu és um desses, eu não conheço. Aí o galo cantou. Aí já falei aqui que o reverendo Zimar Bessa, pastor congregacional, Rio de Janeiro, igreja congregacional Jardim da Luz, ele fez uma reflexão assim, e o galo continua cantando. Por que ele disse isso? Por que ele fez essa aplicação estendida? E o galo continua cantando. Porque muitos cristãos, por pouco, Judas vendeu Cristo por 30 moedas de prata. Tem cristão vendendo aí por nada. Por menos do que 30 moedas de prata. E o galo continua cantando. Pedrão agora, depois do Pentecostes, depois de passar por aquele tratamento pastoral, tu me amas, tu sabes, Senhor. E o Senhor Jesus, propositadamente, ele faz trocadilhos de palavras. Primeiro diz, tu me amas mais do que a estes? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro, tu sabes que eu te amo. Segunda, terceira, ali é didático, meu irmão, ele é perfeito. Tu me amas, Pedro, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então, apacente o meu rebanho. Aí agora encontramos o homem agora sendo inquirido numa inquisição sem fogueira. Existem inquisições sem fogueira, viu? Pare de falar sobre esse nome. Resposta, a igreja novamente. Atos 5:29. Por favor. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que? Lealdade. Quando Tiago disse, Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo, ele se apresentou com a consciência de que lealdade a Cristo, lealdade a Cristo, lealdade a Cristo, lealdade a Cristo. Martinho Lutero, na dieta lá, estando presente, ninguém menos do que o imperador Carlos V, toda a cúpula da igreja romana, príncipes alemães e outros mais. É simples, Lutero. Retrate-se do que você escreveu, do que você disse. Resposta: a minha consciência está cativa à palavra de Deus. A não ser que vocês me convençam, eu não me retratarei. Que Deus me ajude. Lealdade. Senhor, nos dê essa lealdade. Então preste bem atenção, quando você diz servo de Deus, implicação número 1, obediência absoluta, número 2, humildade absoluta, número 3, lealdade. Gálatas, primeiro capítulo ainda, Gálatas, primeiro capítulo, observem, Paulo está escrevendo à igreja da Galácia. Primeiro capítulo, observem, versículo 10, toda a igreja, por favor. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, observe, gente, não seria servo de Cristo. Não tente fazer duas coisas que elas são antagônicas. Eu não estou dizendo que você vai sair por aí, por sua própria conta, irresponsavelmente, sem base escriturística, brigando com o mundo. Eu só estou dizendo que quando o teu compromisso com ele for colocado em xeque, quando o teu compromisso com ele for confrontado, quando colocarem você para escolher entre agradar a ele ou agradar ao amigo, agradar a ele ou agradar ao colégio pastoral, agradar a ele ou agradar ao presbitério, agradar a ele ou agradar ao sínodo, agradar a ele ou agradar ao Supremo Conselho, agradar a ele ou agradar a minha mãe, importa agradar a Deus. Eu, porventura, busco favores dos homens ou de Deus? Em todas as igrejas por onde pastoreamos, o ano da eleição para pastor foi o ano que eu fui mais rígido, contrariando a lógica do pragmatismo,
e dos profetas vendidos, por pura graça de Deus. Estou dizendo isso porque é o ano que se recomendam a não serem rígidos. É ano de eleição pastoral. É o ano que não se repreende. É o ano que não se disciplina. É o ano que não se prega mensagem confrontadora. Essa agenda não é nossa. A nossa agenda é a agenda de Deus. De Deus. De Deus. Lealdade. Ó, irmão, seja leal. Estamos vivendo dias difíceis. Muito difíceis. Vivemos num mundo onde o conflito de cosmovisões é gritante. Preste bem atenção, tem um livraço aí. Se você quer ler esse livro, leia. Conflitos de cosmovisões. Da monergismo. Conflito de cosmovisões. É um livraço. Nós estamos num conflito de cosmovisões constante. A nossa fé cristã é uma cosmovisão e ela se encontra numa arena. A fé cristã é constantemente desafiada pelas outras cosmovisões. E sabe o que nós percebemos aqui e acolá? Cristãos querendo fazer reconciliação ou conciliação entre a cosmovisão cristã e cosmovisões anti-Deus. Tentando conciliar. Não existe possibilidade nenhuma. Não existe. Nós vamos passar no nosso programa 2023, às quintas-feiras, nós vamos ter aqui uma série sobre conflitos de cosmovisões. Vamos apresentar vamos relembrar a nossa cosmovisão bíblica, cristã, também apelidada de reformada, e depois vamos descrever as muitas cosmovisões que tentam cooptar a nossa, que tentam destruir a nossa. E aqui sem paixões, sabe? Sem paixões mundanas É a verdade contra a mentira. Para isso, lealdade hoje vale ouro, não é, Vívia? Tereza Alencar. Por último, obediência absoluta, humildade absoluta, lealdade absoluta. Terceiro, seguindo William Buckley, honra absoluta. O que é que te deixa feliz? Te deixa feliz saber que você tem uma casa? Me deixa, nenhum problema. É Deus também que dá. Está lá em Eclesiastes. Você se sente feliz por ter seu carro para dirigir, sair? Beleza. Que bom, nenhum problema. Porque passou na faculdade, terminou o curso, conseguiu uma profissão, maravilha. Agora, quando essas coisas faltam, como você fica? Nós participamos do ABCB por 5 anos. É um curso que é oferecido em Aula Lindóia pela Associação Bíblica de Conselheiros. Associação de Conselheiros Bíblicos, ABCB. Se você quer um dia fazer um curso nessa área, você junta o curso com o lazer. Aula Lindóia é uma cidade pequena, no circuito das águas em São Paulo, no interior de São Paulo, então você faz as duas coisas. A água lá é medicinal, já teve no passado lá um hospital para isso, até hoje é medicinal a água. Aí você faz as duas coisas. Faz um bom curso de aconselhamento bíblico e ainda usufrui de uma água boa, de irmãos. E lá aprendemos uma coisa, não esqueço, o professor disse, quer descobrir se você tem um ídolo ou não no coração, faça algumas perguntas. O que você está disposto a fazer para adquirir o que você tanto quer? E responda. Dependendo do que você está disposto a fazer para adquirir o que você quer, já tem um ídolo aí.
Entendeu a pergunta? O que você está disposto a fazer para adquirir o que você tanto quer? Dependendo do que você está disposto a fazer, é porque já tem um ídolo aí. Como assim, pastor? Se você está disposto a mentir para adquirir o que você quer, é porque o que você tanto quer, de fato, já tomou conta do teu coração. Está disposto a tocar qualquer coisa. Está disposto a se tornar uma pessoa amoral. Pior do que isso, imoral. Para adquirir o que quer, já tem um ídolo aí. E a pergunta contrária, vou ficar só nessas duas. Como você reage quando você não consegue o que você quer? Dependendo da reação, é porque já tem um ídolo aí. E, meus irmãos, e nesse quesito, vou repetir, viu, Jandeira? E Jandeira pega muito bem, é professorona aí, né, Jandeira? Como você, respeitosamente, né, Jandeira? Poderia chamar de senhora, né? Pode me chamar de você também, não tem problema não, mas eu entendo. Jandeira, como você reage quando não consegue o que você quer? O problema não é a reação, viu, gente? É o como você reage. É o como. Eu queria namorar com uma tal menina crente, linda, bonita, e ela disse um não para mim. E a tua reação? Não quero mais ser crente, não vou mais para a igreja. Grava aí essas duas perguntinhas. Se você quer mais, ou você vai aguardar o meu programa de trabalho, que vai ter isso aqui também. Autoconfrontação, aconselhamento bíblico, homens aconselhando homens, mulheres aconselhando mulheres. É todo mundo trabalhando. Ou se você tem uma graninha aí sobrando, quiser ir lá em Águas Lindóia, todo mês de... Antes era mês de julho, não sei agora. Vá lá, ABCB, Associação Bíblica de Conselheiros. Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Honra o que deve te deixar sempre feliz, apesar dos pesares, das circunstâncias adversas, apesar das intempéries da vida, apesar do mar revolto, deve ser, sabe quem? Deus. Vida plena somente nele. Você está caminhando assim, porque você está com um problema degenerativo na perna, mas ainda assim você faz coro com Asaf, você diz, tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Quem mais tenho eu nos céus? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Honra, quando ele diz Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo, ele está falando com a boca cheia. Nós somos nordestinos, sertanejos, mas também brasileiros. Nós entendemos quando alguém diz, olha, eu falei de boca cheia. Você já viu uma mãe apresentando a sua filha para uma outra colega? Aqui é minha filha. Ou um pai. É muito lindo, né? Fala de boca cheia. Querido, peça ao Senhor Deus para que você fique com a boca cheia, sempre com a boca cheia nesse sentido, quando o assunto for ele, para sempre ele. Você já acordou um dia triste, porque a vida fora do jardim, ela vai ser vivida também aqui e acolá com tristezas. Tomar cuidado para não deixar ela perdurar, seja perene. Mas aquela tristeza, ela é expurgada, sabe como? Você está meio triste, querendo chutar o pau da barraca, querendo jogar a toalha. Mas aquele que habita em você, aquele que é o teu ser, o teu penhor, ele traz à memória as escrituras. Algumas experiências que você já teve com ele com você. Aí a tristeza vai embora, sabe como? Você começa a louvá-lo. Olha só, Ed. Aí você se encontra com a vontade de louvar, meu irmão. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja
vontade de se ajoelhar. Seja o caminho pelo século do século. Sozinho. Imagine com a igreja. Imagine com a congregação dos santos. Poderoso Deus. Toda a igreja. Poderoso Deus. Poderoso Deus. O quê? Minha alma anseia por ti. Aí tem aquele refrãozinho, né? Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Eu confesso a vocês, quando eu estou cantando assim, eu começo a trazer à tona alguns textos bíblicos e algumas promessas. Uma delas, Mateus 24, 25. Haverá um sinal nos céus. E de repente, descerá o Filho do Homem, com poder e muita glória. Isso eu faço quando estou cantando. Aí vocês sabem o que é botar combustível no carro e pesar o acelerador? Quando eu faço isso, meu irmãozinho, é uma injeção de adrenalina espiritual na minha alma. Eu entendo porque alguns irmãozinhos nossos de outras tradições cristãs, eles dizem glória a Deus. Eu entendo, porque às vezes a vontade é você dizer isso mesmo, bem alto, glória a Deus. E um pastor de tradição bíblica reformada faz isso, eu faço. Porque a norma normans da minha vida não são os hipercalvinistas, ainda que calvinista eu seja. A norma normã da minha vida, a norma que regula a minha vida é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo através da sua palavra. Dar glória a Deus não é coisa só de pentecostal, é de todo o verdadeiro crente, dado com ordem e com decência. Que o Senhor nos abençoe, que você se sinta honrado em se apresentar como servo de Deus, honra absoluta. Se sinta privilegiado em ser dele, em servi-lo. Quem mais tem eu nos céus, não há outra que eu me comprada na terra. Preste bem atenção, e assim eu encerro. Se você é daquele que está precisando de algo mais para ter prazer de louvar o Senhor, você precisa olhar verdadeiramente para o Senhor. Se você é daquele que está precisando de algo mais, porque o culto, porque o culto, que culto? A gente pode ter um culto aqui de 2 horas, externamente falando, top. Se você passou a semana na mesa de Satanás, é lógico e evidente que você vai se sentir incomodado no culto. Mas como nós somos assim, nós temos a mania de nunca assumir a nossa responsabilidade, então é mais fácil colocar a culpa no culto. A semana comendo na mesa de Satanás, aí no domingo quer o quê? No domingo essa pessoa vai dizer, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor? Não. Agora passe a semana comendo da mesa do Senhor. Do sábado para o domingo você vai se encontrar assim. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Vamos que vamos, povo amado. O objetivo aqui é te encorajar, é te pastorear, é te edificar, é ver você firme no Senhor. Obediência absoluta, vamos. Humildade absoluta, vamos. Lealdade absoluta, vamos. E honra, o prazer de ser dele, de caminhar com ele, viver para a glória dele. Que ele cresça e todos nós diminuamos. Que o Senhor nos abençoe. Tem mais algum aviso? Amaro Diácono Luciano, sonoplastia. Relembrando, hoje é dia do Senhor. Você está na cidade, parabéns, viu? Que coisa linda. Às 18 horas estaremos aqui para mais um encontro pactual com Deus. E vai ser uma benção. O reverendo Renato, pastor presbiteriano, vai estar aqui pregando a palavra de Deus. Convido o pastor Abraão para tomar assento conosco à noite também, viu, homem santo? Prazer imenso. Quem vai conduzir a liturgia? O presbítero Moisés.
E aqui estaremos para a glória do Senhor. Às 17 horas eu estarei aqui dando um gabinete pastoral. Fica aqui esse aviso, viu, gente? Às quintas-feiras também, às 19 horas, nós oferecemos o gabinete pastoral. Você precisa apenas marcar com antecedência com a minha secretária fofura, minha secretária especial, a Jade, minha esposa. Marque com ela. Se não tiver nessa quinta, agora essa quinta já tem alguém já agendado. Aí você vai marcando com ela. Mas só na quinta, pastor, não. Aí tem a terça, que é o dia do gabinete mesmo, oficial. Manhã ou noite, você que pede. Mas na quinta, já que eu chego cedo, eu estou oferecendo também. Para aqueles casos mais simples, a pessoa quer tirar uma dúvida, quer uma orientação, quinta-feira. E aos domingos também, eu sempre chego cedo aqui. Essa é prática antiga, 22 anos, não se preocupe. Às 17 horas hoje mesmo, eu terei um gabinete pastoral hoje aqui, às 17 horas. Então, se você está precisando de uma orientação pastoral e eu não posso, de segunda a sábado eu não posso. Será que o pastor pode no domingo? Pode, às 17 horas. Agora, preste bem atenção. Nesse aspecto, você não vai se ofender comigo, não. Nesse aspecto de horário, o meu sangue é britânico. Pode acreditar. É britânico nesse acento, ok? É britânico. Então, meu irmãozinho, se você disse comigo aqui às 17 horas, na minha mente, eu já quero estar aqui com você, te ouvindo com carinho e amor. Ah, porque você é cor de brasileiro. Não, vamos acabar com essa história. Então, às 17 horas, você sai de casa, né? Mais cedo. Porque ou coisa que eu fico agoniado e minha esposa sabe. Claro, calma, meu irmão, você saiu de casa, houve um imprevisto, avisa, né? Mas, meu irmãozinho, ninguém avisa nada. Aqui não aconteceu ainda não. 17 horas, 17h10, 17h20. Ela já me conhece, minha esposa. Aí eu começo o meu processo. Como é que pode um negócio desse? Aí ela diz, calma, meu filho. Eu digo, não, minha filha, por quê? Aí eu começo, nessa área aí, meu sangue é britânico. Gente, é só para ajudar. Quem falou? Ilka também? Estamos juntos. Beleza, guerreiros? Vamos tirar esse estigma da gente.